Vamos estudar a palavra de novo. Então, hoje o tema é o plano da salvação. Vamos orar? Deus amado, Deus Espírito Santo, pedimos, Pai, que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para entendermos essa palavra viva que transforma vidas, que ela possa transformar a nossa vida também. Abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém. Então, a gente tem aqui, 3 coisas para iniciarmos, tá? Então, o primeiro sacrifício aconteceu no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Deus, então, sacrificou um animalzinho perfeito, que não tinha culpa de nada, inocente, para cobrir a nudez do ser humano. E assim apontava para o futuro, quando um inocente, que não tinha pecado, como foi Jesus, morreria para cobrir a nossa nudez espiritual com a sua justiça. Então, ele apontou, a partir daí, esse plano da salvação que já foi lá no Jardim do Éden, desvendado, para o ser humano. E a cruz, como eu já falei, a gente já conversou sobre isso em alguns momentos, a cruz, ela foi o instrumento de morte mais humilhante que existia. Os gregos criaram e os romanos deixaram ela ainda pior. E Jesus morreu da pior forma por amor a ti e a mim. E o significado de salvação no grego bíblico, é a palavra soteria, que ela quer dizer não simplesmente salvo de algo, salvo da morte, mas também restaurado de um estado de plenitude e saúde. É muito mais do que a morte eterna, que também é tudo, O que é a morte eterna, Então Deus, ele mandou seu filho morrer por nós. Esse é o plano da salvação, é o plano que nos tira desse mundo de sofrimento, de dor, do pecado, que, como a gente estudou na lição passada, a origem do mal, Deus criou somente as coisas boas, e o mal veio de um ser criado por Deus, perfeito, mas existia o livre-arbítrio como existe até hoje. Nós temos o livre-arbítrio. Pelo livre-arbítrio é que houve a entrada do mal, tá? Então, Deus, já no momento em que houve o mal, a entrada do mal, ele já providenciou um plano de salvação. Então, vamos ver agora em Romanos 3, 23, qual a real situação nossa diante de Deus. Romanos 3, 23 e 6, 23. Vai dizer o quê? Todos pecamos e estamos separados da glória de Deus. O resultado natural do pecado é a morte eterna. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a nossa situação real diante de Deus é de pecadores. Nós somos pecadores. Nós tínhamos em nós a morte eterna, mas com a vinda de Jesus, morrendo na cruz e ressuscitando, ele pega essa morte e ele acaba com ela. Qual foi a reação de Deus quando o homem pecou, então? Isso, Gênesis 3, de 8 a 10. Aqui Deus não abandonou o ser humano. Ele foi ao encontro de Adão e Eva, iniciando o processo de busca e restauração que continua até hoje. Onde você está, Adão? Eu me escondi porque eu estava nu. Mas quem te falou que tu estava nu? Então, Deus não abandonou. Ele continuou indo ao encontro, como eles se encontravam todo final de tarde, e perguntou onde estava Adão. Deus teve a iniciativa. Ele continuou buscando, mesmo sabendo que ele tinha pecado, que ele tinha comido do fruto, e ali então entrou o pecado no mundo, Em João 3,16, existe o plano da salvação.
que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O plano é baseado no amor de Deus por nós. Deus deu o seu único Filho. Imagine, um Deus que a princípio nós não entendemos, a gente não sabe exatamente. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos o que somos, um corpo, pernas, braços, cabeça. Então Deus talvez então seja assim, mas a gente não sabe a forma física exata, né, da Trindade. E Jesus veio a esse mundo, tomou a forma da criatura e a partir de então ele está preso a esse corpo. É estranho falar assim, né? Mas ele está hoje vivendo na eternidade, lá no céu, na casa onde Deus mora, ele mora porque ele é Deus, o Espírito Santo, num corpo como o nosso. Porque ele nasceu aqui, ele se fez homem, ele tem as marcas da crucifixão que vão ficar para todo sempre. Então, é um preço que a gente não consegue imaginar do amor eterno e imenso de Deus. Para se tornar, imagina um criador, é como se fôssemos nós e as formiguinhas. Eu me torno uma formiga para morrer por elas. É muito singelo isso, tá? Mas é só para a gente entender. O meu tamanho, o tamanho da formiga. Eu me torno uma formiga, eu vou ser formiga pro resto da vida. Porque aquele ali é o corpo. Tem nada a ver, gente. Assim, a formiga é outra espécie e o ser humano é outra, mas é só para entender essa dimensão, sabe? Essa diferença de poder, de grandiosidade e nós, seres humanos, diante da grandeza de Deus. E agora em 1 Pedro 2,24, o que Jesus fez por nós na cruz. E Isaías 53, 5 e 6. Aqui vai falar que Jesus carregou os nossos pecados em seu próprio corpo. Na hora da crucifixão, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele não tinha pecado nenhum. Ele sofreu por mim. O que eu merecia sofrer, ele sofreu por mim. As suas feridas, os seus machucados, a sua angústia de dor, de separação do Pai, era algo que eu deveria ter vivido. E ele viveu por mim, pagando esse preço, não sendo culpado de nada, para que eu possa, através do livre-arbítrio, escolhê-lo como meu Deus, como meu Salvador, e assim receber a graça, que não foi de graça, da sua misericórdia e vida eterna, com ele, morar com o meu Criador. Olha que coisa maravilhosa. Agora uma coisa interessante, para eu conseguir a salvação, eu preciso comprá-la ou pagar? Eu preciso fazer alguma coisa para receber a salvação? Então, em Efésios 2, de 8 a 9, tem a resposta. A salvação depende de boas obras? Então, a salvação não. A salvação é um presente, é uma graça recebida pela fé. É pela fé que nós recebemos a salvação. Nenhuma obra humana pode comprar a salvação, o perdão, porque ele já foi pago na cruz. Então eu não compro a bondade de Deus por minhas ações. Eu vou fazer coisas boas aqui, vou ajudar. Eu dei comida para uma pessoa pobre hoje. Então Deus vai me ouvir hoje na minha oração, meu pedido de oração. Não existe isso. Deus nos deu
a salvação. Eu não posso comprar, eu não tenho por que comprar. É um presente. Isso é a coisa mais linda. E qual é o resultado de aceitar Jesus como Salvador? João 1:12 e 2 Coríntios 5:17. Aqui ela vai nos dizer, esses textos, que nós nos tornamos filhos de Deus e uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo em nossa vida. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, aceita o seu sacrifício, aceita esse presente, essa graça, nós nos tornamos nova criatura. Lembra que quando a gente estudou lá no começo sobre como estudar a Bíblia, os métodos de estudo da Bíblia, a gente conversou sobre que esse conhecimento, ele não é só um conhecimento, mas ele é para a transformação da minha vida, para que eu seja melhor, não que eu busque isso, mas pelo contato com a palavra, com o aprendizado que eu tenho através do que Deus fez pelo homem, o homem sendo guiado por Deus e errava, como que Deus dirigia, como que Deus conduzia as coisas, através dessas histórias de vida que Deus agiu sobre, eu preciso ter transformação e o Espírito Santo faz isso em mim. Uma nova criatura. O que passou, passou, as coisas velhas ficaram para trás e eis que agora tudo se faz novo. É um recomeço. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus que nos criou, que por amor nos deu o livre-arbítrio, sabendo que muito poderíamos fazer contra Ele, pela escolha. E esse Deus, esse amor, esse infinito, esse ser poderoso, que a gente não dimensiona, e eu gosto muito de pensar nas constelações, no infinito cósmico, nas coisas do céu, nas estrelas, nos astros, né? Isso é tão infinito, é tão sábio, que cientistas, tá? Mesmo ateu, aquele Hopkins, ele estudando, ele era astrônomo e físico, e ele estudando toda esses astros, né, o cosmos, ele diz assim que não tem como isso ter vindo do nada, do aquém, ou de uma explosão, ou sei lá o quê. Existe um ser, um porquê, um ser que criou. E ele diz, se vocês creem que é Deus, então assim acreditem. Então ele mesmo já falou isso, né? Quem mais? Aquele outro cientista, o Newton, Isaac Newton, ele era teólogo, físico, mais um bocado de coisa. E ele, estudando também os astros, ele viu que existia uma organização tão perfeita dos astros, das estrelas, do cosmos, das constelações, que ele diz, é impossível eu não acreditar que isso veio de um Deus. Existe um ser acima, criador de tudo isso. Esse ser que os físicos e teólogos até hoje não entendem, ou até mesmo o ateu, eles dizem que se vocês querem acreditar que é Deus para vocês. Esse Deus infinito, esse poderoso, é que se preocupa contigo, comigo, e que mandou o Filho dele, que é Deus poderoso também na Trindade, morrer por mim, numa terra minúscula diante de todo o infinito. É um amor muito grande que a gente não consegue dimensionar, não consegue imaginar, e a gente precisa raciocinar sobre isso para que a gente entenda verdadeiramente isso, o que isso afeta a minha vida, nas decisões que eu vou tomar, e que eu não sou uma obra do acaso, eu sou uma filha amada de Deus. Entender o verdadeiro sentido dessa palavra.
O plano da salvação é o maior convite que um ser humano poderia receber. Não se trata de religião, mas de um relacionamento com o Criador, um relacionamento restaurado com o Criador. E é importante que a gente hoje tome uma decisão, né? A gente precisa de salvação? A gente já estudou que sim. E essa salvação já nos foi dada. Basta que eu aceite, que eu a aceite todos os dias. E assim ser grata, estudar a palavra de Deus, como a gente já viu, que é importante para que a gente tenha a transformação da nossa vida, para que a gente seja uma nova criatura em Deus. É isso então para hoje. No próximo a gente se vê com mais um estudo da palavra de Deus. Um beijo.